Eu Luizão, acho que vale a gente falar mais até sobre essa questão do Jorge Macedo, velho. pois a Rocha, Eu nem o que é ponderei que... aí. Eu não sei de nada, eu não tava sabendo disso não, Eu o sabia da Landim. especulação de que o Jorge estava sendo especulado. Mas começa aí, Landim. Fala aí sobre esse negócio que a gente pontua aqui, o que é que a gente acha. Não, já tinha saído aí uma especulação do Jorge, estava sendo especulado no Vasco, e essa semana a gente tem algumas amizades, né? Tem alguns contatos, e um colega me perguntou qual era a opinião e tal, que ele trabalha no Vasco, esse amigo, né? E aí ele perguntou o que é que achava na formação de elenco, qual era o tipo de jogador que ele tinha trazido para cá, enfim, informações gerais, como era o relacionamento dele de grupo e tal. E aí eu passei assim, a visão de fora, né? Eu não conheço o Jorge pessoalmente, a pandemia acabou afastando a gente mais do clube, mas a gente vê, eu comentei com eles, rapaz, a gente assiste muitos vídeos de bastidores, né? Vê o Jorge sempre ali no vestiário, ele parece que tem um bom relacionamento interno, né? Agora, as entrevistas, ele basicamente não fala muita coisa, né? Eu acho até que o diretor de futebol, não é nem diretor, né? Hoje ele é um gerente, né? Que chama, acho que gerente de futebol, não é, de fato, ele não solta muita informação assim nas entrevistas, mas fez a melhor janela, para muitos foi a melhor janela de abertura de temporada, foi a do Ceará, né? Na Série A, contratou, todo mundo elogiou, montou um elenco muito forte. Algumas peças não funcionaram, fez algumas apostas que não rodou, né? Mas foi um cara assim, a gente tem as críticas, lógico, principalmente na intertemporada, mas o elenco que ele montou para o início de temporada foi um mercado muito bom. Acho que todo mundo gostou, não só daqui, mas os outros clubes todos foram unânimes em dizer que o mercado do Ceará tinha sido o melhor, né? E aí, se o Ceará, eu não sei se isso avançou de sondagem para proposta, se ele vai, se não vai, isso daí eu não sei. Mas se o Ceará perde um profissional desse, a gente vai ter que ter outra pessoa. A gente passou alguns anos sendo o Robson, né? Assumindo esse papel de gerente de futebol, de diretor de futebol, não funcionou muito bem. Ele mesmo depois admitiu que estava centralizando, que tinha tomado a decisão de contratar pessoas de fora, procurou o Paulo Autuori, né? O Paulo não veio, e aí entrevistou o Sérgio Dimas junto com o Jorge e acabou fechando com os dois, né? E eu acho que foi bem salutar, assim, foi bem saudável para o Ceará tirar isso do Robson e trazer para profissionais que são mais focados, né? Que já têm uma vivência, já têm um mercado. Eu não sei se um eventual saída do Sérgio Dimas assumiria, a gente está aqui só na base da especulação, né? Sim. Mas eu acho que é uma coisa que tem impacto na formação de elenco, está chegando final de ano e já é uma época de muita movimentação interna, né? Então, vamos ver como é também. Pode ser só um interesse, né? A gente sabe que a situação do Vasco também não é fácil lá, né? Estão com muitos problemas. A situação política também é muito ruim, né? Para quem trabalha nessa parte de contratação, então a situação política interfere demais, né? E se você não tem segurança política, fica muito difícil trabalhar internamente nos clubes. E aqui o Ceará tem tudo isso, né? Tem uma estabilidade, tem uma credibilidade. Então, eu não sei se o Jorge sairia, mas que tem a especulação, tem. A gente também não sabe o que o poderia decidir por ir ao Vasco, né? Se algum sentimento como torcedor, alguma coisa relacionada à cidade do Rio de Janeiro também, né? Como, por exemplo, o Cano acabou optando por ir para o Vasco em vez de vir para o Ceará no passado. Alguns motivos os podem motivar a ir ao Vasco. A grande questão que fica é exatamente o que o Landim falou. O que de bom a gente tem de motivos para justificar a permanência dele, né? E o que tem de ruim que vai nos dizer de que, ok, não faz tanta falta assim. Para mim, particularmente, eu já falei durante a temporada de que não gostei do trabalho dele nessa temporada, como um todo. Eu acho que a janela de início foi boa, realmente, né? Teve a aposta que eu não achei positiva do Ione por conta dele estar parado e não pelo futebol dele, né? Enfim, isso foi o mais delicado, mas obviamente podia ter dado mais certo, né? No momento inicial, no meio da temporada e tudo mais, e ele ter encaixado. Podia ter acontecido, mas infelizmente toda janela de contratação, né? Vai ter jogador que não vai render. Isso é normal, extremamente normal. O que me pegou, né, para dizer que o trabalho não foi tão bom, é justamente o durante a temporada, né? As decisões de contratações que para mim foram muito lentas e os erros de avaliação
e de leitura daquele momento do campeonato, daquela circunstância do Ceará, para poder fazer a reposição ou a contratação de algum jogador para dentro do elenco, né? E todos os perfis, para mim, foram muito parecidos e eu achei um movimento extremamente arriscado do Ceará. A gente podia ter ficado sem cobertor nessa reta final de Brasileirão, sem aquele cara, sem aqueles caras do elenco mais cascudos, né, que iam trazer o elenco de volta, tá? E isso me preocupou muito nessa temporada, muito mesmo. Eu acho que esse movimento tem que ser um pouco mais mesclado, um pouco mais versátil, né, de perfil de atletas. Não vir sempre aquele jovem com potencial de crescer no próximo ano e virar uma venda futura. Claro que tem que vir esses caras, é óbvio que tem que vir. Mas eu volto a dizer, não precisa ser só nesse perfil. Para se formar um elenco pensando na temporada atual, também tem que se pensar no jogador mais experiente, naquele jogador que agrega no vestiário também, em diversos âmbitos, para a gente formar um melhor elenco, né? Acho que nesse aspecto não fizemos a melhor leitura, né? As soluções para a lateral direita foram péssimas durante a temporada toda. Então, não gostei, né? Não sei se para a próxima temporada isso iria mudar, mas ao mesmo tempo ele também não deixa boas lembranças do ponto de vista de falar com o torcedor, né? Pode ser também uma questão pessoal dele, de timidez e tudo mais, mas as coletivas que ele deu foram completamente... Era melhor não ter feito, né? Prefiro ter ficado sem as coletivas dele, porque traz pra gente uma imagem, né, que não, acaba até dificultando um pouco mais, mas se internamente ele faz um bom trabalho, né, e há motivos para justificar e defender o trabalho dele continuar na próxima temporada, que, enfim, que a diretoria faça os votos de lutar pela permanência dele, né? Daqui de fora, para mim, não vai fazer a menor falta. Agora tem um ponto também importante que eu não comentei, que a gente tem que pensar que também cabe ao diretor de futebol abrir o mercado para venda, né? O Ceará fez uma venda, do Charles fez uma venda para a Europa, né? Não estou tratando da venda em si, se foi boa ou não, tá? Estou falando das conexões de mercado para você ter um mercado... negócio, né? Em relação ao business. Exatamente. Você tem um mercado comprador, o Ceará acabou conseguindo vendeu bem o Saulo, não estou dizendo que vendeu certo, tá? Estou dizendo que vendeu bem em valores, né? Não teria vendido também. A decisão de vender não foi boa, mas eu digo, será abrir um pouco esse mercado, né? O Robson mesmo comentou que agora já consegue vender, já tem alguns canais que ele consegue vender direto para a Europa. E isso é um trabalho de network que também tem muito do cara que conhece muito empresário, que conhece, enfim, muitos mercados fora e mesmo no Brasil. Isso, eu acho que esses nomes, se não for o Jorge, eu acho que tem que ter um nome que tem esse trâmite, que tem essa abertura, né? Sem tanto dúvida. no exterior quanto no Brasil, porque não dá para centralizar no Robson e achar que isso é só uma questão de ligar. Até você pegar um telefonema e ligar é difícil. A gente tem o Ceará sendo muito procurado por jovens para vir para aspirantes também, para a base. Isso é um trabalho também com os empresários em geral, com os outros clubes, e o diretor de futebol tem esse papel também de fazer esse network de mercado, né? Então acho importante essa figura, se não for o Jorge, que seja outro. O Ceará não pode abrir mão de ter um diretor de peso. Eu acho importante que a gente aposte bastante nessa função dentro do clube, né? Não pode ser uma coisa relegada como foi por muito tempo, deixa lá e traz qualquer um, ou traz um nível mais baixo, como a gente já viu também muitos aí que não agregaram em nada. Só tem um problema em relação a diretor de futebol, é que se ele não conversa com a torcida, a gente só consegue avaliar o que está sendo feito em campo, né? Então, assim, quando ele dá coletivas e ele fala nada, porque as coletivas dele é um grande nada, são só respostas bem padrões, escapando ali das perguntas mais incisivas. Então, por exemplo, eu fiz a enquete aqui para a galera, se vocês queriam, se vocês são a favor de sair ou não, 59% disse sim, tá? Por quê? Porque justamente ninguém está satisfeito, aliás, a maioria não está satisfeito com a questão da gestão do futebol ao longo da temporada. Mas até que ponto é culpa dele, ou é da diretoria, ou é o presidente que disse, não, segura, não é para contratar ninguém. A gente não sabe. A gente não sabe o que é feito internamente. Ou pode dizer, procura uma venda, né? Porque pode dizer assim, né? Procure venda, veja se tem alguém querendo comprar alguém nosso, né? Também cabe ele pode estar sendo só um porta-voz, né? De decisões de cima, né? Do Robson, do Eduardo, enfim.
Acho que até o Eduardo não se envolve tanto no departamento profissional. Não sei, posso estar falando besteira aqui. Eduardo, eu acho que foi nomeado diretor de futebol, né? Eu acho que o diretor é o Eduardo, né? Ele é o diretor, só que ao mesmo tempo eu acho ele muito envolvido em muitas coisas, né? Dos demais departamentos. Futebol feminino, futsal, que está crescendo muito, a base, né? Tem um papel importantíssimo de acompanhamento. Então é muita coisa que, claro que o Eduardo sabe de tudo que está acontecendo, é óbvio que ele sabe. Mas não sei necessariamente se ele está diretamente ligado ao departamento de futebol profissional, que quando perde ou ganha, né, a derrota vai no peso em cima do presidente, né? Principalmente do presidente. Então, pode haver aí, obviamente, que isso é uma coisa natural também, de que ainda haja, né, um acompanhamento de perto do Robson, de tudo que está acontecendo, né, de todas as movimentações, é totalmente coerente. Então é mais por isso. Mas eu acredito que o Eduardo também está envolvido aí nessas decisões, sem dúvida nenhuma. O que fica ainda para a galera em relação à torcida, né, do Jorge Macedo, é isso aqui. Eu acho ele bem vibrante nos bastidores. Isso realmente parece ser um cara ali que dá essa força, né, para os jogadores, bem próximo dos jogadores e tudo mais. Vamos ver, né, galera? Porque a gente está falando sobre especulação também, né? De repente a gente está falando tudo isso aqui, ele fica no Ceará, mas um diretor de futebol, quem seja responsável por contratações, é o momento que mais trabalha, é esse momento agora. Final de temporada, iniciando outra, né, a gente precisa ter certeza em relação a isso. Tomara que saia logo alguma notícia que confirme quem vai ser o responsável por essa função, porque internamente já deve estar trabalhando bastante aí a questão do elenco 2022. O Ceará deve estar pensando já alguma coisa, até porque já está garantido na Série A, né? E como o Thiago Santos falou aqui, ó, será ser vibrante nos bastidores resolve? Pois é. Não é só isso. Mas é a informação que chega, né, pro torcedor. Sim. É isso. Eu queria muito mais dele, ele conversar, tá, inclusive portas abertas aqui, se ele quiser participar aqui um dia para bater um papo de boa. Ninguém vai pressionar ele, querer botar a faca. Ei, mas dá uma manchete aí. Diz aí quem é o jogador que será tá querendo contratar. Não, a gente quer só conhecer o trabalho do Jorge Macedo, Sérgio Dimas e todo mundo aí, faz parte do departamento de futebol. Também não, viu? A gente já vê essa entrevista, ele fala pouco e quase nada. Pois é. Exato. Não tem a empatia nem a simpatia que o torcedor. Não sei até que ponto a gente conseguiria tirar algo dele, né? A gente não conseguiu tirar nem que na coletiva dele de 40 minutos, ninguém conseguiu tirar dele que estava saindo algum jogador. 30 minutos depois foi anunciado que o Jordan tinha sido saído do Ceará. Por aí você tira, entendeu? Então é complicado, né? Difícil você saber se, por exemplo, a gente fazer um bate-papo com ele aqui vai trazer alguma coisa de positiva, né? Não sei. Mas enfim, portas abertas aí para ele, né? E galera, isso aí é um corte, né? Sobre Jorge Macedo e essa especulação sobre o Vasco. Deixe seu like, se inscreve aqui no BPR Vozão. Tamo junto, bora Vozão, bora pro racha.